Olá pessoal, eu estou aqui com o Eduard, ele é de Barcelona e vai, encantada, e vai nos dizer também sobre a experiência dele no caminho. Então, Eduard, por que ele escolhesse o caminho primitivo? ¿Por qué? Pues, para ser sincero, lo escogí por casualidad. A mí me gusta mucho andar en la montaña, normalmente en alta montaña, en Pirineos, y el COVID ha hecho la situación en alta montaña muy complicada. Y quería pasar las vacaciones caminando en la naturaleza, y un amigo me dijo: oye, ¿por qué no bajas de tus altas montañas y te vas a hacer el camino? Y digo, pues ¿por qué no? Y aquí estoy. Y no me arrepiento para nada de la experiencia, es maravillosa. E que mais te gosta no caminho primitivo? Dos cosas. La limpieza mental de la experiencia de caminar solo, de sentirte en algunos momentos que estás flotando, formando parte del paisaje. Y la segunda, las personas que conoces con el camino. Nos encontramos personas solas, o parejas o grupos, y la sensación de unidad, de cooperación, de todo el mundo quiere ayudar a la otra persona. No importa de dónde venimos, de dónde somos, no importa nada. Somos personas haciendo cada uno el camino por sus motivos, pero dispuestas a compartir, a reír, a encontrarse y sin ninguna obligación. Es un ejercicio de libertad pura. Es verdade. Eduard, sabemos que há muitas pessoas que têm vontade de fazer o caminho e adiam esse momento. O que você diria para essas pessoas? Que no se lo piensen, que, a ver, para hacer el camino un poco en forma físicamente se debe estar, sobre todo en el camino primitivo, que es exigente, pero que no planifiquen, que se dejen llevar, que si tienen los días, para adelante. E o que você tem observado nos albergues onde você tem ficado? Você gosta? Você tem alguma sugestão? No, los albergues son maravillosos. Las personas que están en los albergues casi todas han hecho el camino y lo viven con pasión. Yo no he estado en albergues públicos, he estado en albergues privados, y la verdad es que el trato, el cariño, los detalles es impresionante. Eduard, te agradeço de coração por compartilhar comigo a tua experiência no caminho primitivo. Gracias a ti. Um prazer enorme conhecê-lo e estar com você nessa jornada. O prazer é meu. Olá pessoal, eu estou aqui com o Jorge. Ele é um peregrino português. Fiquei muito feliz em conhecê-la no primeira etapa do caminho, em Grado. E a gente tem feito alguns trechos do caminho juntos. E claro que o caminho, cada um está fazendo o seu.
E agora eu gostaria assim, de saber do Jorge o que levou ele a escolher o caminho primitivo. Bom, este é o meu segundo caminho. Eu fiz primeiro o caminho português, de Ponte Lima até Santiago, e optei este ano por fazer o caminho dos caminhos, que eu acho que é o primitivo. É o caminho mais bonito, mais duro e acho que mais emblemático dos caminhos. E como tem sido para você, Jorge, nós já estamos na 10ª etapa do caminho, como é que você tem se sentido no caminho? É muito gratificante, é uma experiência completamente, é brutal, tanto de beleza natural como do sentimento que se tem a fazer este caminho e também da exigência física que é necessária, que eu, muito sinceramente, não estava lá muito bem preparado, mas até agora tem sido fantástico. Jorge, outra coisa que deixa a gente curioso é a questão da hospedagem durante o caminho. Você prefere um albergue público? Você tem ficado em albergue particular? Como está sendo essa experiência de albergues para você no caminho primitivo? Este caminho, por causa da pandemia, fiz a reserva toda de todos os albergues antes de vir e dei prioridade aos albergues públicos. Fiquei, a maioria deles, os que estavam abertos, em albergues públicos e gostei. Não sou muito esquisito em termos de albergues, desde que as coisas estejam limpas, eu fico. E efetivamente tem havido um cuidado grande com a questão do Covid e com a higiene e não tive qualquer problema até agora. Jorge, agora nós já estamos numa contagem regressiva para Santiago. Qual é a sua expectativa nesse sentido? Há um sentimento dos 2 dígitos, que é quando olhamos para os marcos e está abaixo dos 100 km, parece que voam. Estamos a 4 etapas de chegar a Santiago e o pensamento, nós tentamos que não se prenda muito no final, mas sim no próximo caminho. Eu acho que é complicado explicar o que é o caminho, mas quem o experimenta a primeira vez anda por aqui. E que conselho você dá, Jorge, para aquelas pessoas que têm vontade de fazer o caminho? O que eu acho é que as pessoas não devem deixar de o fazer e que devem tentar saber muito pouco sobre o caminho. Saber o que levar, sim, como se preparar, sim, mas a experiência dos outros do caminho acho que tira um bocadinho ao teu caminho. O teu caminho tem que ser o teu caminho, o caminho dos outros é o caminho dos outros. E esperar que, efetivamente, ser surpreendido todos os dias por aquilo que aparece. Tu planeias uma coisa para a próxima etapa e fazes outra. Este ano é um ano diferente porque nos obrigou de alguma forma a fazer as reservas, mas o meu primeiro caminho não sabias onde é que ias ficar, onde é que ias comer. Bem, o comer aqui também é onde calha, onde há, mas é isso, é fazer, primeiro fazer e depois deixar que o caminho aconteça, porque os caminhos são diferentes, o caminho de cada um é o seu caminho. Então eu agradeço muito ao Jorge Ferreira, peregrino português, que eu tive o prazer de conhecer no caminho primitivo. E agradeço também por ele estar compartilhando a experiência dele comigo, com a gente. E por eu ter, nesse momento, a gente está fazendo parte do mesmo caminho. Muito obrigada, Jorge. Obrigado, Li. Foi um gosto muito grande conhecer-te. Que bom. Olá, pessoal. Eu estou aqui com o Juan, que é de Andorra. É a primeira pessoa de Andorra que conheço aqui
não só no caminho, mas que conheço. E Juan resolveu compartilhar com a gente a experiência dele, então a gente vai falar um pouquinho sobre o caminho. Juan, por que escolheste fazer o caminho primitivo? Yo escogí el camino primitivo porque el camino primitivo, por los días que yo tenía de vacaciones en mi trabajo, me lo podía cuadrar. Y vi que el principio en Oviedo y el final en Santiago lo podía hacer, era asequible. Y también lo cogí porque estoy leyendo el libro que habla sobre el camino primitivo y a mí la historia me gusta mucho. Y es el camino primitivo, es el camino de que salió, de este camino salieron todos los caminos. Aquí empezó la historia del por qué hay peregrinos en el camino de Santiago. Y esta fue mi decisión. Ah, que interessante, Juan. Puedes... ¿recordas o nome do livro? Sí, el libro se llama La Peregrina y habla sobre la historia de que, Carlos II le vinieron a Oviedo, porque este señor vivía en Oviedo, este rey vivía en Oviedo, y le vinieron diciéndole que habían encontrado los restos enterrados de lo que parecía un apóstol en una ciudad que se llamaba Compostela, y entonces él fue desde Oviedo hasta Compostela a ver los restos, y ahí donde encontró los restos es donde se edificó después lo que es ahora la Catedral de Santiago. E o autor ou autora é da Espanha ou de Andorra? No, española. Espanhola. Sí. Recordas o nome? No, ahora no me acuerdo. Ok. Juan, que mais te gosta no caminho? ¿Qué más me gusta en el camino? Sí. Pues este camino es especial porque lo quería hacer solo también y me gusta, me estoy encontrando a mí mismo. Había hecho otros caminos siempre con gente y era una mezcla entre cultura, gastronomía, deporte, pero no me había encontrado conmigo como me estoy encontrando en este camino, y este camino es especial. Entonces el camino para mí es importante. Y recuerdo una frase que me dijo un peregrino el otro día en un albergue, que lo peor del camino es cuando se acaba. O sea, para mí el camino no se tendría que acabar, siempre tendría que ser caminar, todos los días caminar un poco. Hoy voy aquí, hablo con una gente, mañana voy allí, hablo con otra gente. Entonces para mí este año el camino es un camino muy especial. Ah, é verdade, é o sentimento também que eu tenho. E você tem, Juan, se hospedado em albergues privados ou públicos? Como tem sido essa sua experiência com albergues? Normalmente, siempre que he hecho el camino, que es la tercera vez, siempre intento coger albergues privados. Pero es cierto que este año, por el tema COVID, recién pasado el COVID, o que se está pasando el COVID en España, he decidido coger más hostales, pensiones o albergues privados, que pagas un poquito más, pero tienes menos gente y a nivel sanitario lo veo más seguro, por mí y por el resto de la gente. Certo. Juan, hoje estamos finalizando a 10ª etapa do caminho. Qual a sua expectativa na chegada a Santiago? Mi expectativa, tengo dos. Una me hace ilusión porque el camino, mi madre falleció hace un año y este camino se lo voy a dedicar a mi madre. Es una de las cosas que tengo en la cabeza y se lo dedico a ella, ¿no? Entonces cuando llegue a Santiago será un momento especial para mi madre, pero por otro lado tengo tristeza porque tampoco quiero que se acabe, porque quiero que, como decía el compañero antes, como decía George antes, que cuando ves que se está acabando el camino te da pena y dices, no quiero que se acabe. Y entonces la expectativa, a mí me gustaría que de aquí una etapa me dijeran, faltan 3 etapas más, eso me gustaría. Sí. Pero bueno, solo quedan 2 etapas, para mí solo me quedan 2 etapas y el miércoles llegaré a Santiago. Para mí será un momento especial porque se le dedicaré el camino este a mi madre y a esperar a hacer otro camino y esta vez lo hice un poco más largo, hice casi 15 días entre venir y volver a mi país, serán 15 días, pero si puedo
y la salud me lo permite, pues el año que viene me gustaría hacerlo, si puedo casi un mes, me gustaría hacerlo, para vivir más momentos como el que estoy viviendo ahora contigo y con el resto de compañeros. Sim, sim. João, sinto muito por sua mãe, mas eu acho também que é muito importante para você viver esse momento, né? E saber que na sua mente, no seu coração, está partilhando com ela. Te agradeço por compartilhar comigo esse seu momento. Agradeço por ter te conhecido, me sinto grata de coração por ter conhecido, porque o caminho tem sido isso para mim, me trazido presentes, que são as pessoas que conheço durante o caminho. Então te agradeço de coração por compartilhar comigo. Os agradeço a todos. Oi pessoal, eu hoje terminando aqui o caminho, estou do lado da Rócio, que também começou o caminho primitivo na mesma data que eu, nos conhecemos ao final da primeira etapa em Grado, e vou conversar um pouquinho com ela para ela dizer a impressão dela do caminho primitivo. Rócio, ¿es tu primer camino? Sí, es mi primer camino. ¿Y qué le pareciste? ¿Qué más le gustaste en camino primitivo? Ha sido una experiencia increíble. No esperaba ofrecer más, pero he recibido mucho más de lo que he ofrecido. Yo lo hacía por religión, por fe, y quería hacerlo como sacrificio de entrega, y sin embargo el camino me ha dado mucho más de lo que yo le he podido dar al camino. He encontrado gente maravillosa y ha sido una experiencia totalmente recomendable. ¿Y qué diría a los peregrinos que quieren hacer el camino primitivo o otro camino y se quedan adiando? Yo les diría que el camino primitivo es precioso, es una experiencia. La parte de Asturias me ha gustado muchísimo, es duro, hay que estar en forma y sobre todo psicológicamente y físicamente, pero con ganas y con actitud se puede conseguir perfectamente. Sí. Yo tampoco he sido una persona de mucho deporte ni de fondo físico, pero tenía muchas ganas. Y me ha parecido una experiencia de las más bonitas de mi vida, el camino. Sí, Rócio, muchas gracias por compartir conmigo y con las personas que irán ver a su experiencia, y muchas gracias por ter compartido conmigo tu camino. Sí. Gracias. Yo me alegro de haberte conocido, ha sido toda una experiencia, y el vernos en cada albergue con un montón de kilómetros a la espalda, y acercándonos cada día a Santiago, y nada, me alegro mucho de haberte conocido. Eres un encanto de persona. Gracias. Y que deseo que sigas bien y que sigas haciendo caminos. Gracias. Y que nos encontremos en alguna vez en la vida. Sí, con certeza, en un otro camino. Sí. Gracias. Olá pessoal, durante o caminho primitivo eu conversei com alguns peregrinos para ouvir deles o que é ser peregrino, o que era fazer o caminho primitivo, o que eles estavam gostando. E havia um casal em especial, o Ricardo e a Rócio, que eu queria muito conversar, porque eu os observava ao longo do caminho e eles tinham um companheirismo incrível. Mas infelizmente não consegui fazê-lo durante o caminho. E chegando a Santiago, eu estava aguardando para receber a Compostela, e eles chegaram e consegui conversar um pouquinho com a Rócio, mas não consegui conversar com o Ricardo. E nos separamos todos ali naquele dia, no dia 1º de julho, e no dia 2 eu já comecei o caminho a Finisterre, e por coincidência eu estava no caminho, recebi uma mensagem do Eduard, um outro peregrino do caminho primitivo, me passando uma mensagem de texto que ele havia trocado com o Ricardo na noite anterior. E era exatamente a opinião do Ricardo sobre o caminho. Então, assim, eu achei uma incrível coincidência, porque eu não tinha conseguido conversar com ele pessoalmente, e pedi autorização a ele e ao Eduard para que eu pudesse estar levando essa mensagem deles para vocês, porque para mim é super importante
que tanto nós que já fazemos o caminho, já fizemos 1 ou 2 ou 3 vezes ou mais vezes, como aqueles que já fizeram e desconhecem a razão por que fizeram, e aqueles que ainda não fizeram, eu acho bacana ouvir essas opiniões. Então a gente vai agora passar para vocês a opinião do Ricardo e do Eduardo, essas impressões que eles trocaram, que eu achei assim uma mensagem incrível para todos os peregrinos. E começo pela mensagem do Ricardo. Sempre quis realizar o caminho de Santiago. Não sabia qual deles realizar e nos decidimos por o primitivo. Tinha os dias exatos, nem muitos, nem poucos. Por que queria fazê-lo? Pois, não sei quais são os motivos exatos. Creio que eram muitos, porém nada em concreto. Depois destes dias, alguns longos e outros menos longos, conheci uma série de pessoas em seu estado mais emocional. Nos separávamos cada dia para voltarmos a nos encontrar no dia seguinte, como se fizesse muito tempo dessa separação. Quando me cruzava com alguns deles, parecia que via um familiar muito próximo e ficávamos para voltar a nos encontrar. O que eu tento explicar é que este caminho foi muito especial para mim. E uma parte muito importante foi conhecê-los. Muito obrigada a todos por nos acolher. Nunca esquecerei o primitivo. E agora a resposta do Eduardo ao Ricardo. Ricardo, que bonitas palavras, eu as faço minhas. Comecei este caminho por casualidade, sem nenhuma expectativa e um só objetivo: desintoxicar-me de 2 anos muito duros a nível pessoal, e a companhia de vocês me ajudou muito. Se tenho que resumir meu caminho em uma palavra, é liberdade, em seu sentido mais pleno. Sentir-se livre por andar só, ou compartilhando o silêncio ou uma conversa. Creio que a principal virtude do caminho é que nos iguala a todas as pessoas, independentemente de nossa origem, condições ou crenças, e nos faz regressar a um lugar de onde nunca deveríamos sair. Neste lugar, o caminho, florescem os valores humanos genuínos, a solidariedade, o companheirismo, o respeito, a compreensão, as demonstrações de carinho espontâneo. Minha aprendizagem, em que todos contribuíram como mestres, é conservar este oásis de humanidade que foi o caminho e tentar incorporá-lo em nosso dia a dia. Um abraço gigante.